gente vai falar um pouquinho agora sobre políticas públicas e recorte racial em relação ao enfrentamento e às mortes pelo coronavírus. Olha só, a população mais vulnerável ao novo coronavírus no Brasil pode ser identificada pela cor da pele e pelo endereço. As desigualdades sociais históricas no país ficam evidentes nos números de mortos pela doença em hospitais. É informação de um estudo inédito realizado na Inglaterra pela Universidade de Cambridge, em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo. E esse estudo foi divulgado ontem. Pessoas pardas e negras, principalmente no norte e no nordeste do país, têm mais chance de morrer vítima da Covid-19. Cor de pele e endereços certos. A gente conversa agora com a Jéssica Tavares, que é formada em políticas públicas e é pesquisadora do Instituto Polis. Oi, Thalita, boa tarde. Oi, Jéssica, já está com a gente? Tudo certo? Nos ouve? Perfeito? Tudo perfeito. Jéssica, você publicou recentemente uma coluna falando um pouquinho sobre a pandemia do coronavírus, e daí você diz, inclusive, isso, que a naturalização dos abismos entre as condições de vida não somente silencia o debate de raça no Brasil, mas também atrasa essa resposta para transformar boletins de mortes em políticas públicas. A gente não está discutindo políticas públicas atualmente, né, Jéssica? Isso. Só comentando um pouquinho sobre a chamada que você fez, Thalita, sobre a importância dessa pesquisa recém-lançada de Cambridge. Essa pesquisa, ela vem ela vem endossar uma reivindicação dos movimentos negros desde o início da pandemia e que também conversa com outras pesquisas desenvolvidas ao longo do isolamento, como, por exemplo, da PUC-Rio, que analisou 30 mil casos, dados de 30 mil casos de Covid-19 disponibilizados pelo Ministério da Saúde, e mesmo pesquisas desenvolvidas no Instituto Polis, que a gente ainda está desenvolvendo, que analisa a territorialização dos casos de Covid-19 por distrito aqui na cidade de São Paulo, e que mostram a cor, raça e o endereço das pessoas e que mais morrem pela Covid-19. Isso, por exemplo, na pesquisa da PUC-Rio, ela demonstra que 55% das pessoas negras contaminadas por Covid-19 vêm a falecer em comparação com menos de 40% de pessoas brancas. Isso é bem importante, inclusive a centralidade dessa pesquisa de Cambridge, que ela desvela a complexidade da desigualdade. Então, assim, ela analisa, por exemplo, dados de escolaridade, pessoas com ensino superior têm menos chances de morrer de Covid, mesmo entre as pessoas negras. Isso é muito importante, porque isso falar sobre isso, se debruçar sobre esses dados para formular políticas públicas é central por três questões, assim, vou resumir bem grosseiramente em três questões. A primeira é que você produz diagnósticos, então é importante você compreender amplamente e se debruçar sobre esses dados, não só que as pessoas estão morrendo, quem são as pessoas que estão morrendo, de que cor e raça elas são, onde elas moram, e segundo, você consegue ter um discurso e que vai contra tudo isso que está sendo esse desmonte de políticas públicas, a naturalização das desigualdades, esse discurso de meritocracia. Então, você tem subsídios para ir contra isso. E a terceira, se não mais importante, é você ter uma ação governamental com escala, né, com recurso, que não vai ser omissa em relação a essas pessoas negras morrendo. É importante dizer que esse estudo revela que o segundo maior fator de risco para a pessoa no Brasil é a raça-cor. Isso tem que ser estarrecedor. Perdendo apenas para a idade, tem que ser estarrecedor.
É claro, isso que você Não mostra sei é se... que, de acordo com esses dados que a gente tem acesso e que poderia ter acesso, porque a gente sabe que muitos não existem. Por exemplo, eu sei que o movimento negro pediu esse recorte racial quando são tratados os números das mortes de Covid. Isso muitas vezes é negado, isso não é apresentado, esse recorte racial não é feito. Mas é a partir disso que a gente pode discutir como enfrentar mais diretamente a pandemia. Tem um tópico, inclusive, nesse texto que vocês publicaram, que é em relação ao questionamento de aglomeração nas regiões periféricas. Se é que o poder público, e sabe, né, o poder público tem conhecimento sobre aglomeração em regiões periféricas, por que não desenvolver uma política voltada especificamente para essas populações? Isso não foi feito, né? Exatamente. Só voltando no que você disse, que os movimentos negros reivindicam, né, esses dados, porque esse também é um problema muito sério nos últimos anos, que a gente, cada vez mais a gente tem que lutar por esses dados, porque eles constroem esse discurso. Então, por exemplo, um dado que é importante a gente dizer é que 67% das pessoas que dependem exclusivamente do SUS são pretas e pardas. Isso é importante, porque todas essas decisões que se tomam sobre flexibilização da quarentena, como que, em efeito dominó, isso recai sobre essas pessoas, né? E assim, a gente falou sobre essa questão das aglomerações, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que esses dados, quando a gente começa a territorializar esses dados, e começam a aparecer casos de que o problema é a periferia. Ah, o problema é a periferia porque as pessoas nas favelas e nas comunidades não ficam em casa. Olha esse pessoal no fluxo. Isso é uma manobra. Você pega o dado, você conta a história que você quer com ele. E isso é bem absurdo porque você não olha o que acontecia antes da pandemia. Não é que a gente começou a analisar esse território, esse lugar já existia antes da pandemia e já acumulava uma série de ausências do Estado antes da pandemia. E como essa pandemia acirra. Então, sim, o isolamento ele é mais difícil para pessoas que vivem em situação de coabitação, ele é mais difícil para as pessoas que têm uma relação de trabalho informal, mas ela é possível, ela tem que ser um direito. O isolamento para as pessoas periféricas tem que ser um direito garantido. Agora, é uma função do Estado equalizar isso. Como vai executar isso? Porque criminalizar, culpabilizar as periferias é muito antigo. A gente quer saber quais são as respostas do Estado para uma situação de pandemia mundial. Então, as nossas propostas, né, as nossas provocações com esse discurso onde estão as políticas públicas territoriais, locais? Cadê a governança local? Por que não a utilização dos equipamentos locais nas periferias, como tem feito muitas lideranças de bairros ou organizadores das comunidades de crise que têm distribuído as máscaras nos locais, que têm feito a gestão desse território. Então, assim, é importante não tratar e não unificar as periferias como um bloco homogêneo, todas elas são iguais, como a Brasilândia. Ah, não, a Brasilândia é igual para Jaú. Não é. São situações, é um contexto de função para o isolamento ser possível para aquelas pessoas. É diferente, a gente precisa responsabilizar o Estado por essa efetivação. Não dá para ficar civil garantir isso. Só para finalizar, Jéssica, tem um outro ponto que é bastante importante também, quando você fala dessas lideranças de bairro, sobre iniciativas que são tomadas por comunidades, seria muito importante que isso tudo fosse de alguma forma institucionalizado, essas unidades pudessem fazer parte também do poder público para sugerir, para opinar, para mostrar realidades e, a partir disso, construir também políticas públicas, né? Sim, isso é muito importante. Talvez uma das coisas que
Então, se a gente pode falar de aprender coisas nesse contexto, nessa situação terrível que a gente vive, tá aí uma grande lição, como essas pessoas já fazem política pública e gestão de crise a vida inteira. Essas pessoas fazem gestão de não as condições, de não ter os melhores serviços de saúde desde sempre. E agora, nesse contexto, elas sabem por onde começar porque elas conhecem aquele território. E tem um problema, é maravilhoso a gente poder contar com a solidariedade das pessoas. A sociedade civil, de fato, tem se organizado amplamente para atravessar esse momento, inclusive central, no momento que a gente não pode contar com o governo, porque atrasa a situação, a questão do auxílio. Tem sido muito importante. No entanto, tem um problema de escala, tem um problema de conseguir fazer com que isso seja suficiente para atravessar esse momento, que 3 meses pode parecer pouco para algumas pessoas, mas 3 meses para uma pessoa que não vai ter uma renda fixa, que não sabe quando vai poder sair para trabalhar, o Estado escala com essas pessoas. Então, sim, nós temos um problema muito sério de institucionalizar soluções. E eu espero que, a partir dessa pandemia, a gente consiga, agora que todo mundo está falando de desigualdades, consiga perceber como a gente pode institucionalizar as soluções, não só que foram arranjadas para atravessar a pandemia, mas também para tirar da normalidade que pessoas morem na rua, que as pessoas se aglomerem em situação de risco, como outras coisas. Claro. Conversamos com Jéssica Tavares, pesquisadora do Instituto Polis. Jéssica, muito obrigada. Até uma próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau.